Primeiro passo, a gente precisa tentar entender, né, o que que é essa regressão. O que que é regressão, né? O que que é essa tal da regressão e que contexto que a gente está falando? É importante a gente falar do contexto, tá? É que regressão existe em muitos contextos diferentes, na palavra regressão. E aqui no nosso contexto, a gente pode falar de regressão infantil, tá? Tem a regressão infantil. O que que é regressão infantil? Regressão infantil é quando a criança volta para um marco do desenvolvimento anterior, uma faixa de desenvolvimento anterior, né? Crianças, isso acontece com crianças pequenas, tá? Crianças lá na fase pré-escolar, na fase pré-acadêmica, e que elas estão alcançando marcos do desenvolvimento, né? Ali é todo ano que passa, cada mês que passa, ela alcança alguma coisa. E quando acontece a regressão infantil, essa criança, hora que estava falando, por exemplo, ela não fala, volta a balbuciar, por exemplo. Ela estava andando, volta a engatinhar, né? Ela estava indo no banheiro sozinha e não vai mais no banheiro sozinha, ou seja, volta para um estágio anterior do desenvolvimento. Isso é o que o pessoal chama de regressão infantil. Isso é muito comum em crianças no início ali da infância, né? Na primeira infância. E geralmente isso acontece quando a criança está sob grande estresse, tá? O que é grande estresse, Leandro, para uma criança pequenininha? Criança pequenininha tem grande estresse? Tem. Então, isso acontece quando a criança está passando por um grande estresse. Pode ser o quê? Por exemplo, fase de adaptação na escola, né? Ah, começou a ir para a escola, antes não ia para a escola, agora vai para a escola. Para a criança pode ser um grande estresse. A mãe começou a trabalhar fora. Antes ela ficava com a mãe o tempo todo e agora a mãe começou a trabalhar e a criança não fica mais com a mãe. Pode ser, para essa criança, uma fase de grande estresse. Nascimento de um irmãozinho mais novo. Pode ser um grande estresse para essa criança. Ela tinha toda a atenção e agora não tem mais. Nessas situações, né, infinitos exemplos aqui para vocês, mas quando a criança passa por um grande estresse para ela, da percepção dela, né, uma das formas dela responder a isso é regredindo algum estágio aí do desenvolvimento, tá? Só que não é sobre regressão infantil que a gente vai falar aqui. Não é sobre regressão infantil. Nós vamos falar sobre esse tipo de regressão infantil, está mais relacionada com regressão no comportamento, mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre regressão no aprendizado. Tá? Ele tinha aprendido alguma coisa e agora parece que ele nem lembra mais daquilo. Então, esse tipo de regressão, vou colocar assim entre aspas, porque é o termo muito usado, está na boca da maioria dos educadores. Ah, meu aluno regrediu. Ah, meu aluno regrediu, né? Você ouve bastante esse tipo de coisa. Mas, na verdade, o aluno, às vezes, ele não regride um marco do desenvolvimento. Às vezes, sim. Tá? Às vezes, pode regredir o marco do desenvolvimento. Como, por exemplo, ele estava falando e agora não está mais falando. Né? Mas, na maioria das vezes, ele esquece aquilo que ele tinha aprendido antes. Tá? E, nesse caso, a gente nem precisa chamar de regressão. Isso acontece... mais o aluno, ele não lembra do conteúdo que ele tinha estudado antes. Então, se a gente for falar de memória aqui, a gente pode começar a pensar na gente, né? No nosso dia a dia, na nossa rotina. Né? Nós esquecemos das coisas. Todo mundo esquece das coisas. Né? E é normal esquecer. Você já deve ter esquecido de muita, muita coisa. Mas tem coisas que a gente não esquece. Mas a maioria das coisas a gente acaba esquecendo. Tudo que a gente ignora, que a gente não presta atenção, a gente acaba esquecendo. Não é assim que acontece? A gente esquece das coisas. E por que isso acontece? Estado. Quem não é visto não é lembrado, e quem não é lembrado acaba sendo esquecido de verdade. Você já ouviu isso? Quem não é visto não é lembrado, e quem não é lembrado acaba sendo esquecido de verdade. Isso acontece com a gente, tá? A gente viu uma coisa e uma vez nunca mais viu. A probabilidade da gente esquecer se aquilo não teve muita importância para a gente, não gerou uma forte emoção, não encantou a gente de alguma forma, a gente provavelmente vai esquecer daquilo ali. E isso é natural, tá? Isso é natural. E o que isso tem a ver com o aluno regredir? Olha, tem tudo a ver. Quando o aluno esquece o conteúdo aprendido, muitas das vezes é porque ele não está vendo aquele conteúdo com a frequência adequada. Isso acontece com o nosso aluno com deficiência e isso acontece com a gente também. Existe um psicólogo alemão chamado, como é que é o nome dele? Ebbinghaus. Eu não sei falar alemão fluentemente não, pessoal, mas Ebbinghaus, e ele fez um estudo
né, com várias pessoas e vários testes para verificar o quanto as pessoas lembravam de um determinado conteúdo dentro de um espaço de tempo, tá? E aí ele chegou num resultado incrível que é conhecido hoje como curva do esquecimento e retenção de Ebbinghaus, né? E eu quero mostrar um pouco dessa curva de esquecimento e retenção aqui com vocês. E é importante a gente entender isso para a gente entender como a nossa mente funciona, o nosso cérebro funciona, retém a informação e olhando para a gente consegue entender o nosso aluno também. Embora cada pessoa seja única, o cérebro do nosso aluno funciona de uma forma única também, é importante a gente se entender primeiro. E eu quero desenhar para vocês esse gráfico aqui que ele trouxe e explicando como é que ele funciona. Por isso que eu trouxe o flip chart. Eu vou trocar aqui, é o conhecimento, tá? Aqui é 100% e aí vai diminuindo. A pessoa aqui, ela tem total conhecimento sobre o que foi ensinado, lembra totalmente do que foi ensinado, tá? E aqui embaixo, ela esqueceu o que foi ensinado. E aqui desse lado aqui nós temos o quê? O tempo. O tempo. Aí aqui nós temos, 10 minutos, 24 horas, uma semana e um mês. E o que esse psicólogo, qual a conclusão que ele chegou? Foi o seguinte: quando a gente ensina alguma coisa, a pessoa não aprende tudo de uma vez só, tá? Ela pode reter até aqui uns 70%, então uns 70% aqui. E ao longo do tempo, a maioria das pessoas vai esquecendo disso tudo e fica com uns míseros 10% aqui retido. Então, de tudo que você fala, tudo que você ensina, daqui a um mês, após esse dia da aula, seu aluno, normalmente um aluno típico, vai lembrar de apenas 10% daquilo ali, tudo. E aí, né? É claro que o Ebbinghaus não ficou só nisso daí, porque isso aí não ia ser muito útil para a gente. E aí ele foi evoluindo esse raciocínio dele e começou a trabalhar uma coisa chamada revisão, né? As revisões. O que são essas revisões? Muito importante para a gente entender por que o nosso aluno esquece das coisas, pessoal. Ele chegou à seguinte conclusão. Revisões. 1 hora. Quando a pessoa, após ser ensinado, tinha a revisão daquele conteúdo 1 hora depois, o aprendizado, a memória dela era fortalecida. Ela aprendia mais coisas, né? Mas ela voltava a esquecer. Ela aprendia mais do que aquele conteúdo, só que ela voltava a esquecer. E geralmente isso, se a gente olhar para o nosso ambiente escolar, a gente percebe que os nossos alunos eles não têm essa oportunidade, né? E a gente já vai chegar nesse ponto, tá? A gente ensina uma coisa hoje e 1 hora depois, quando termina a aula, 1 hora depois da aula, eles não têm a oportunidade de revisitar aquele conteúdo. Não tem essa oportunidade. Com o professor, pelo menos, né? A não ser que eles tenham um programa de estudos bem sistematizado. Só que geralmente isso não acontece. E aí ele chegou a outra conclusão 1 hora depois, né? Tá, legal. E aí ele continuou testando. Vamos testar mais tempo depois, então. E se, ao invés de 1 hora depois, essa revisão acontecer, tem uma linha imaginária aqui, tá, pessoal? Se 1 hora depois, essa revisão acontecer, de novo, 24 horas depois. E aí ficou mais ou menos assim. Isso aqui é 24 horas depois. E aí ele começou a brincar com isso, né? E foi indo. E se fosse 1 semana depois? 1 semana depois. E aí, 1 mês depois, vocês já imaginam o que deu, não é? Qual cor que eu não usei? Usei tudo já, vai vermelho de novo. 1 mês depois. Se você revisar um conteúdo 1 hora depois, a chance dele ser esquecido aumenta bastante, ó, vai lá para baixo. Se você revisar o conteúdo 24 horas depois, a chance daquele conteúdo ser 100% esquecido daqui a 30 dias diminui bastante, né? Ó, 100% já não é, já está nos 20, 30% esquecidos, que retido só, né? 1 semana depois, ó, já evolui, já tem um salto aqui. 1 mês depois, tem um salto maior ainda. Não quer dizer que a pessoa vai lembrar de tudo, mas quer dizer que ele vai reter mais informação. E isso tem a ver. Isso é interessante para você, educador. Isso é interessante para a gente, educador, por vários motivos. Porque, como a gente estava olhando ali, nós não temos um sistema de revisão estruturado para essa forma. E o que isso vai ajudar no nosso aluno? Né? Se a gente, ao longo do período, do plano,
nosso plano, planejamento curricular, nós sistematizarmos um programa de reforço, um programa de revisão dos tópicos que o nosso aluno não pode esquecer, a chance dele regredir diminui bastante. A chance dele esquecer as coisas que ele já tinha aprendido diminui muito.